de Gravataí. Estamos aqui com o nosso Pauta Livre desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. A razão desse horário é por causa do jogo que nós teremos às 21h30 entre o Fluminense do Rio de Janeiro, será lá no Rio que vai enfrentar ao Internacional de Porto Alegre. É a partida, a primeira de duas partidas das semifinais da Libertadores da América. Isso, vocês, torcedores colorados, estejam apostos. Torcedores gremistas, secando. Embora digam que não, na grande maioria é assim. Mas a antecipação do nosso programa do dia de hoje, das 20 às 21h, é excepcional. Porque as nossas pautas livres e lives tradicionais são todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22h. Também nós temos na nossa programação da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que sempre transmite pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, onde temos uma imensa gama de espectadores iguais a vocês. 237 mil seguidores no dia de hoje, lá na nossa plataforma. Mas também nós editamos as nossas informações do futebol aí do amador e do varziano. E ali na página dos Coroas de Canoas e também na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí no Facebook. E é por isso que eu estou dando essa explicação, por que nós estamos com esse horário especial no dia de hoje. Um dia muito chuvoso, em que calamidade pública está acontecendo, principalmente aqui na região da nosso Rio Grande do Sul. Lá para cima, na região sudeste, o calor insuportável que estão chegando a temperaturas extremas. Mas isto é tudo que nós temos neste momento. Mas vamos ao nosso preâmbulo. Agora sim, amigos, estamos com as informações que nós teremos no dia de hoje. É a nossa sinopse. Já tivemos aquele anúncio da abertura, do porquê de termos mudado o nosso horário das nossas tradicionais lives, que nós apresentamos sempre pelo canal do YouTube, todas segundas, quartas e sextas. Mas hoje, com essa excepcionalidade, nós não deixaremos de dar muitas informações. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar durante a nossa programação, embora estejam se preparando para assistir o jogo gremistas e colorados. Embora que nós estejamos transmitindo para o mundo todo pela rede internacional de computadores, nós temos que respeitar as tradições aqui do nosso Rio Grande do Sul e também do futebol brasileiro, que ainda é considerado o país do futebol, embora que no nível técnico esteja abaixo de outros continentes ou outros países, mas ainda continuamos com esse nome. Uma noite nublada, chuvas de vez em quando aqui na nossa região, com portas do rio Guaíba sendo fechadas, ali no Cais Mauá, iniciativa tomada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do prefeito Melo, porque as águas do Guaíba continuam subindo, embora esteja desaguando de outros rios. Também nós temos o vento sul, que segundo a ciência, é prejudicial às cheias, porque represam as águas. Tivemos uma trégua depois de muita chuva, mas o ciclone extratropical continua sendo anunciado aqui para o nosso estado. Quando que lá na região sudeste, calores extremos, temperaturas batendo recordes. Minas Gerais, então, bateu o maior recorde de sua história. É a natureza que está desta forma. Enchentes pelo mundo todo.
incêndio que eu havia lhe falado para vocês, lá no Iraque, numa festa de casamento, mais de 100 pessoas foram mortas. Aqueles que sobreviveram ao incêndio ficaram intoxicadas. Foi durante uma festa, quase se assemelhando à nossa tragédia da Boate Kiss aqui no nosso Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. São catástrofes que estão acontecendo no mundo. Mas falando um pouco da política, que a comissão do Senado aprovou um projeto que fixa o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Embora que o Supremo Tribunal também esteja fazendo uma votação nesse sentido. Mas o Supremo está se antecipando porque é quem tem o Congresso. Está se antecipando porque é ele quem tem no Senado a incumbência de legislar, e nesse caso seria legislar. O presidente do Banco Central também defendeu a taxação dos offshores e a tributação deveria ser de 10%. Segundo diz ele, o estudo do governo está sendo quando será a taxação desses offshores. Também hoje, a Polícia Federal prendeu um homem que havia sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos de 8 de janeiro. Mas ele estava muito identificado, ele fez lives ali para suas redes sociais. É o Aildo Francisco Lima, foi preso hoje em São Paulo, dentre outros mandados que a Polícia Federal cumpriu. Eu acho que foi bem demorada essa prisão, uma vez que ele estava escancarado em todas as redes sociais. Atos estão acontecendo, aqueles patriotas que foram presos, foi muito fácil. Estão sendo julgados e condenados pelo Supremo. Já agora, uma nova condenação houve, agora, nesses dias, no Supremo Tribunal Federal. Também as enchentes, o governador gaúcho deve ter se reunido, estava na agenda, hoje à tarde, com o presidente Lula, o Eduardo Leite. E está planejado para amanhã uma comitiva do governo federal que visitará o Rio Grande do Sul para saber das necessidades e vir ver em loco o que está acontecendo. Essa comitiva vai ser liderada por agora a representante do governo federal, que é a Janja, a primeira-dama. Controvérsias estão acontecendo, inclusive, no governo. 38 ministros, assessores, tipo Paulo Pimenta, assessores direto, e a Janja é quem vai assumir a agenda do presidente da República, quando sexta-feira já está planejado que ele será submetido àquela cirurgia no quadril. Não vai ser pelo SUS, não. Vai ser um pelos hospitais mais importantes de todas as autoridades, artistas e pessoas importantes do nosso país, que é o Sírio-Libanês. Nessa situação, o presidente Lula dispensou o SUS. Será no 29. E depois, sim, aí definitivamente, até prova em contrário, a sua agenda será feita tão somente seguida pela Janja, né? Inclusive, ele já disse que terá que andar de andador, já determinou para o seu fotógrafo oficial de que em situação nenhuma deverá ser mostrada a sua imagem, ele em andador. Segundo ele, poderia parecer uma pessoa debilitada e já idosa, embora que ele tenha 77 anos, ele não se vê como uma pessoa idosa. Então, diz ele que, ao seu pensamento, recomendaria um homem fraco, e ele é um homem forte no governo. São palavras ditas pela imprensa que seriam ditas pelo presidente Lula. Também com a morte de uma idosa, agora comprovada, ela estava na lista de desaparecida, mas agora foi identificada, claro que o nome não foi divulgado pela imprensa. Somaram-se em 50 mortes daquela tragédia ainda lá do Vale do Taquari. Ela foi
em Roca Salles, ela estava como desaparecida, então lamentamos a morte e mais, então o número aumentou, 50 mortes, e ainda temos relação de pessoas desaparecidas, o que poderá aumentar ainda mais essa lista, lamentavelmente. Também aqui o nível das águas do Guaíba, aqui na Grande Porto Alegre, ultrapassa a cota de inundação e provoca alagamentos aqui na capital do Rio Grande. O catamarã, que faz transporte tanto de passeio como transporte de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, continua suspensa em razão das águas que ainda estão muito violentas no Guaíba, tem ondas muito altas. Também que uma mulher morreu afogada após ter seu carro arrastado em enchentes aqui no Rio Grande do Sul. As comportas do Guaíba, nós já dissemos, permanecerão fechadas devido à elevação do nível. Estão sendo, inclusive, colocados mais sacos de areia para ajudar nesse fechamento das comportas. Também uma notícia que a Justiça Gaúcha condenou o governo federal a indenizar um idoso vítima de tortura e exílio lá ainda durante o regime militar. A economia gaúcha cresceu 2,3% entre abril e junho, desempenho superior ao nacional. Mas se você for principalmente ali em Porto Alegre, você vai ver o camelódromo, aquelas ruas, o comércio está quase todo fechado, muitas lojas fechadas, mas essa estatística quer dizer que o Brasil está numa situação muito ruim, porque o clima que nós vivemos, principalmente na capital, é bem desolador. Também que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o plano plurianual do governo do estado para os próximos 4 anos. O governo gaúcho também anuncia a redução na tributação voltado para a indústria de calçados. Tomara que esse incentivo faça com que esta indústria do calçado, que já foi grande, principalmente ali no Vale dos Sinos e Novo Hamburgo, que volte a crescer. Quase metade dos lojistas em Porto Alegre pretende contratar empregados temporários para o final deste ano, o que é uma boa notícia, principalmente para aquelas pessoas que estão desempregadas e desesperadas atrás de um emprego para o sustento de sua família. Um confronto acontecido ontem à noite no bairro Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre, em que essa área está conflitada desde a quinta-feira passada, após 2 homicídios. Um confronto, os marginais, haviam 6 marginais com armas pesadas, inclusive com fuzis, numa casa. Diante de denúncia, a brigada foi identificá-los e eles não aceitaram a abordagem, entraram em confronto e 5 criminosos foram mortos e um foi preso. Foi na noite desta terça-feira. Parabéns à Brigada Militar. E segundo informações, tem 5 batalhões que estão com suas forças táticas, todas empenhadas naquela área da Zona Norte, diante desse conflito que está acontecendo entre facções. E o povo ordeiro daquela localidade é que sofre, são os bairros Mário Quintana, Costa e Silva, Rubem Berta. É muito lamentável que esteja isso, mas a brigada está jogando duro. Não pode deixar que aconteça igual no Rio de Janeiro, na Bahia, em que a criminalidade está crescendo. Rio de Janeiro, recomendar a turistas hoje é um risco muito grande. E na Bahia, diante daqueles confrontos que estão havendo entre um aparato imenso da Polícia Federal se juntando às forças de segurança, nós esperamos que a segurança impere, porque é o que mais nós clamamos sempre, a sociedade ordeira e legalista igual a nós. Também o gabinete da causa, aqui em Porto Alegre, gabinete da causa animal, resgata cães
que estavam dentro de moradias atingidas por enchente em Porto Alegre, principalmente na região das ilhas. Também que o inquérito apontou que o motorista de aplicativo não teve culpa naquele atropelamento daquele artista da Globo, o Kaique Brito. Ele estava com uma velocidade bem reduzida, muito abaixo do que aquela via dizia. Ainda é um mistério a razão do atropelamento desse artista e um outro que estava com ele que não prestou socorro. Tudo isso está sendo apurado pela polícia, mas tudo indica, inclusive testemunhas, de que era um motorista de aplicativo e não teve culpa nenhuma diante deste acidente. Também o Brasil volta a fazer parte do ranking das 50 economias mais inovadoras do mundo. Isto para nós é muito relevante e muito bom. Também uma notícia não muito boa para os militares. A Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, exclui as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras de eleições. Cada vez mais as Forças Armadas estão sendo enfraquecidas. Já tem um projeto ou um decreto que diz que militares não poderão entrar em seus quartéis armados. Militares das Forças Armadas não poderão entrar armados desde que sua arma seja de uso particular, nem que seja por alguns minutos. Não pode, está proibido. Cada vez mais enfraquecido as nossas Forças Armadas. Também um relatório de que aquele apagão que houve, o operador nacional do sistema elétrico aponta falha em usinas eólicas e solares. Também um mutirão da Justiça liberou quase 22 mil pessoas presas no país. Está resolvido o problema, falta de prisão. Então aquelas pessoas que são criminosos, mas nem tanto, são soltas. Isso que o mutirão da Justiça fez. Soltou 22 mil pessoas, segundo eles, estavam presas e poderiam estar em liberdade. É o caso daquelas pessoas que são postas em liberdades com tornozeleiras eletrônicas. Quem sofre com isso é a sociedade ordeira. Basta dizer que muitos crimes que são cometidos são por homens que deveriam estar presos com tornozeleiras eletrônicas. É o caso de agora, essa guerra de facções, foram identificados que alguns dos mandantes desses crimes já estavam presos, encarcerados. Não era nem com tornozeleiras. A polícia foi lá dar voz de prisão a esses homens que já estão presos. Eles é que lideravam esses confrontos que ainda estão acontecendo, principalmente em Porto Alegre. A Justiça também tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por incitação ao crime de estupro. Tudo que for contra o ex-presidente Jair Bolsonaro vai recair sobre ele. A Justiça está, com certeza, apoiando tudo isso. Continua aquela batalha. Embora ele seja o ex-presidente, o bolsonarismo, aquilo que ele deixou, não conseguem apagar de jeito nenhum. E com isso, ele, o homem Bolsonaro, ainda hoje está sofrendo essa pressão que estão, a sociedade e outros órgãos judiciários estão sobre ele. Mas ele é um líder nato. Mas é que aonde ele for, hoje ele é ovacionado, as pessoas ainda pedem para tirar fotografia com eles. Aquela intenção que existe em vários canais de imprensa e muitos setores políticos, principalmente do atual governo, não está surtindo efeito. Cada vez o homem Jair Bolsonaro está se tornando mais vitrine, mais visto e mais idolatrado. Também greve dos roteiristas lá de Hollywood chegou ao fim após 5 meses. Houve acerto e parece que eles foram contemplados com o seu pleito, além
de pedir restrição à inteligência artificial que estava concorrendo com eles. Palavra do presidente Lula: aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. São palavras do presidente. Também uma assessora da ministra da Igualdade Racial foi exonerada. Ela postou ofensas a torcedores do São Paulo durante o final da Copa do Brasil. As frases que foram ditas dentro do nosso programa, da nossa sinopse, aí nós daremos a vocês. Agora é só o preâmbulo. Também que a Mega Sena acumulou e pode pagar 5 milhões no próximo sorteio, diante das grandes premiações que houveram anteriormente. A gente pensa que 5 milhões é muito pouco, mas é muito dinheiro. Aproveitem e apostem. Também um relatório da Força Nacional alertou o Ministério da Justiça sobre o risco de ações violentas em Brasília 3 dias antes de 8 de janeiro. Isso e muito incrimina o G. Dias, o general G. Dias, que já foi ouvido da CPMI e por enquanto ele está isento de qualquer ação judicial. Mas segundo esse relatório da Força Nacional, que ainda ninguém foi ouvido na CPMI dos atos de 8 de janeiro, estão incriminando o ministro do GSI, é quem deveria tomar providência nesse período. Aquele homem que já estava assumindo, o ex-governador de São Paulo, o João Dória, ele pede desculpas por suas falas sobre a prisão do agora presidente Lula e diz assim: me ajuda a ser uma pessoa melhor, mas tudo é uma questão de conveniência. Isto ele está declarando 5 anos após essas declarações. Mas esse é mais um daqueles que vai de acordo com a maré. A conveniência agora está boa para ele, no pensamento dele, de ser aliado a Lula, e por isso que ele pede todas essas desculpas. Como você sabe, um incêndio numa festa de casamento lá no Iraque deixou mais de 100 mortos. Foi uma tragédia sem igual. Também que, segundo a saúde, 1/3 de adultos do mundo sofre de pressão alta. Situação é pior aqui no Brasil. Mas com isso, vamos lá. Agora sim, nos estúdios da nossa emissora, Estúdio 1 e Estúdio 2, em que além de interagir com os nossos amigos, também teremos as notícias aí em detalhes na nossa sinopse. É para lá que nós vamos. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos realmente ao vivo, após o nosso preâmbulo. Esse estúdio aqui também fugiu do azul, segundo o meu irmão, o Coronel Severo, havia reclamado que os estúdios deveriam estar em vermelho. Mas lá no Estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, nós estamos no vermelho. Esse aqui vai ser uma de transição do azul para o vermelho. Mas segundo eu brinquei com ele ali, isso aí seria para captar gremistas para apoiarem o Inter nesse jogo muito duro dessa noite pela Libertadores da América. Mas agora sim, vou lá o Estúdio 1, que é o estúdio com fundo vermelho, já que preocupava eles. Aqui estamos nós, esse aqui sim é o estúdio número 1, aquele em que eu interajo com vocês, é o Estúdio 1. E agora começo dando meu boa noite para aquele casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, a minha amiga Jane Lima, e também o seu esposo, o Capitão Henrique da Silva e Silva. Ambos nos dando uma boa noite. Claro que foi lá naquele momento já atípico que hoje 20 horas, que normalmente 21 horas, até na minha escrita anterior eu havia cometido ali um engano na escrita, e o meu amigo Rivas, lá de Pelotas, havia pedido para me corrigir o horário, mas eu achei melhor excluí-lo. Assim fica mais fácil, Rivas,
porque durante a transmissão, enquanto eu sou o redator, o âncora, o produtor, o assistente técnico, e aí não pode estar tão atento a tudo o que acontece e alguma coisa é perdido no espaço. Mas o negócio é nós estarmos conversando aqui. Isto é muito bom, porque a pauta principal do nosso programa, embora com algumas notícias que nós temos, ficam em segundo plano. O primeiro plano é conversa entre amigos. E é isso aí. Então, o nosso amigo agora sim, com nossos equipamentos em plenas condições, o técnico consertou, o nosso sinal está bombando, como sempre, qualidade de som, qualidade de estúdio, tudo a contento. Há uns 4 programas atrás que nós estávamos tendo muitos problemas técnicos, mas estão sanados. Mas está atento lá online, o nosso amigo Lucas Silveira, que é o nosso técnico que está sempre nos dando um apoio nessa área, ele está atento ao programa, mas eu acredito que esteja tudo normal, embora que o horário tenha sido atípico, o nosso público pequeno no dia de hoje, embora que tenha sido anunciado, mas sabe como é que é, né? As pessoas têm outras atribuições, principalmente agora que haverá esse jogo muito importante às 21h30, uma razão excepcional, o porquê também de nós termos antecipado o nosso horário, diante da impossibilidade de muitas pessoas de estarem interagindo conosco. Embora agora o público pequeno, mas não importa, o nosso programa ficará inserido ali na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo e pode ser visto a qualquer momento. A única oportunidade que as pessoas perdem é poder interagir, dar a sua opinião, trazer alguma informação para nós, tipo os manequinhas que antes eram ali de Gravataí, de Cachoeirinha, agora estão em Gravataí, haviam dito que hoje estariam conosco, até agora ainda não compareceram. Eles souberam que nós teríamos o programa hoje, mas talvez não tenham se atentado ao horário, que hoje mudou esse horário. Mas isso aí não é problema nenhum, nós temos um programa para ser editado com qualidade, como sempre, né? E a nossa dedicação é da mesma forma. Nosso canal não é remunerado, nós não temos patrocinadores, mas nós temos o principal, que é vocês, que são essa matéria-prima do nosso programa. Falando agora, tipo, lá de Zona Sul, bairro Guarujá, onde está volteado de inundações, embora a sua residência não esteja inundada. Meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos. Zona Sul de Porto Alegre está muito alagada. Também está alagado Zona Norte, o nosso litoral norte, que é Capão da Canoa. O Luiz Carlos Cunha, que também nos deu uma boa noite. Já o Rivas, depois de sofrer muitas inundações, lá em Pelotas, está se recuperando de uma cirurgia muito melindrosa, né? Está se recuperando muito legal e também está interagindo conosco. E hoje ele disse que, inclusive, foi um dia ensolarado. Aqui também abriu o dia, mas quase ao final do dia, ali pelas 3h30, 4h, é que realmente nós tivemos um chuvisqueiro quase que o dia todo, mas agora está melhorando. Claro que nós estamos torcendo por dias e tempos melhores. Tomara que venha, mas o anúncio desse ciclone extratropical ainda persiste. Ali na Metsul, tomara que não se consagre. O nosso amigo e também gremista, daí voltou a interceder. O Rivas tinha dito assim: Buenas, Pepe. É nosso apelido de infância e para os amigos mais íntimos. E agora aqui, para vocês também, porque a conversa aqui é entre amigos, vocês, se não eram, se tornaram a ser, tanto aqueles que são amigos pessoais, ou também virtuais, todos do nosso programa. E o Rivas disse assim: Buenas, Pepe. Corrige o horário, faltou um dígito, mas agora não está nem corrigido, não está nem editado. Resolveu-se o problema. O Henrique da Silva e Silva, ali da Zona Norte em Porto Alegre, do Casal 20, não sei se ele está ironizando, mas ele disse assim: hoje é comemorado o dia do encanador. Encanador lembra cano, lembra o quê? Ele é gremista ferrenho. Qual é? O que vocês deduzem que ele queira dizer?
Ele usou muita ironia nessa frase de efeito aí. Mas eu acho que o teu intento não vai se consagrar. Também outro gremista falando lá de Capão da Canoa, o Luiz Carlos Cunha, nosso amigo também da turma CFS-C 1972, que aposentou na Polícia Civil, mas nosso sargento de 72, lá nos Idos, em Santa Maria da Boca do Monte, turma Sesc Centenário, assim, boa noite, Pepe. E depois ele só dá essa cutucada e não diz mais nada. Eu fico aguardando que diga alguma coisa. Não é possível que eu fique só nisso. O meu irmão Coronel Severo, agora que eu estou respondendo para ele, claro que ele já intercedeu há muito tempo, mas agora são 20 horas e 32 minutos, ele diz assim, boa noite, um bom programa. Tudo alagado aqui na zona sul de Porto Alegre. O cenário poderia estar vermelho. Tá aqui ele. Veio agora, demorou um pouco, mas tá aí, ó. Fundo vermelho. Como eu disse, o nosso preâmbulo foi em azul. Depois do estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse, ficou no cinza, ficou no meio termo. E agora tá aqui o vermelho. Então tá, homenagem a todos nós colorados e que nos saiamos, espero que a gente se saia bem ali nessa partida que começa às 21h30 e eu estarei a posto. Fiz até botei ali uma camiseta na frente para ver se dá sorte. E o Zé Medeiros, este sim é lá de Viamão, diretor lá do Oriente, da Tchalolô de Viamão, que participa lá pela Lívia de Viamão em várias categorias. Está conosco aí. Uma boa noite, Zé Medeiros. Obrigado por estar conosco. O outro Zé, esse sim, o Zé Sanguiné, também disputa pela Lívia de Viamão, mas só com um dos amigos do Panelão, também diretor além de atleta. E ele dizendo assim, ó, boa noite, acabei de fazer um pão biomassa, agora assistindo. Bom, é um mestre cuca, por isso que eu digo, ele e ali a dona Beth, né, ela tá sempre recebendo os quitutes desse bom marido, além de ser um trabalhador que quando está em casa faz todas as lidas domésticas, que isso não diminui o homem em maneira alguma, só engrandece, e ele tem essa qualidade. E eu estou sempre falando, é outro casal 20. Só que esses aí do Bela Vista, Zona Nobre de Porto Alegre. Mas ele antes residia lá em Viamão, e até tem a brincadeira, que ele saiu de Viamão, mas Viamão não saiu dele. Por isso que ele disputa lá pelo Amigos do Panelão, lá da Lívia de Viamão, onde também o Zé Medeiros, com o seu time, o Oriente, também disputam. Boa noite, obrigado por estar conosco. O Zé Sanguiné, como já é um espectador assíduo e antigo, não na idade, antigo no tempo de estar conosco, e ele diz assim, já curti e acionei o sininho. Também o Capitão Henrique ainda não disse que acionou o sininho. É bom que saiba que está acontecendo uma live aí conosco. É o caso que sempre diz também o Laurino Spitz lá de Nova Santa Rita, mas eu acredito que ele não esteja tão ilhado quanto está o campo do Caju, que é da qual ele disputa agora, está disputando o estadual. Antes, ali disputava pelo Rude Bar, lá de Bom Retiro do Sul, mas nessa edição está disputando o Master da Federação Gaúcha de Futebol 2023 pelo Caju, e o Caju está totalmente inundado. O Zé Sanguiné assim, ó, que na idade também, não vamos menosprezar isso aí. Essa idade só, claro que vitalidade vai reduzindo. Isso aí é a natureza que faz isso, mas nos dá muita inteligência. E eu dizer assim, velhos são aquelas pessoas que não se comunicam, que não se atualizam e não têm atividade. Tudo isso tu tens, então vai ser de que jeito? Nada disso aí. Tu tens muita sabedoria aí, Zé Sanguiné. E agora, tu é só o Zé Medeiros, hein? Não é só lá naquele WhatsApp, lá com aqueles confrontos que existem lá do pessoal da Lívia, hein? Tá aqui ele conosco. Então, o Zé Medeiros, ele entra pouco conosco aí, já entrou em outras oportunidades, não é a primeira vez, mas muito obrigado por estar conosco. Enquanto isso, eu dou uma passadinha aqui no Estúdio 2, também para ler alguma coisa. Se vocês intercederem, eu estou atento. Eu estarei sempre
ali atento no outro estúdio para saber o que está acontecendo, até para responder para vocês. Por exemplo, que a Polícia Federal cumpriu um mandado e prendeu hoje aquele homem que mostrou nas redes sociais, na imprensa, fez até live, lá fazendo lives e vídeo, sentado na poltrona do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É o Aildo Francisco Lima, ele estava em São Paulo. Não é possível que não tivesse localizado há tanto tempo. Demorou um pouco, mas talvez eles não tivessem grande interesse em prendê-lo. Mas hoje foi cumprido o mandado e ele foi preso. Também, hoje tudo é nhenhenê, como dizem, né? Não tem porquê, como nós criticamos pessoas da direita, também podemos criticar da esquerda ou qualquer outra pessoa. Por exemplo, o Lula foi chamado de capacitista. Se eu disser essa palavra, vocês vão dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que estaria criticando ou menosprezando pessoas que são incapacitadas. Só porque ele disse que não gostaria de ser mostrado em público, falou até o seu fotógrafo, que ele tem há bastante tempo que o acompanha, que não gostaria de ser mostrado em andador, ou até se fosse o caso de precisar, porque ele vai fazer a cirurgia no quadril lá na sexta-feira, e ele vai ficar um bom tempo incapacitado mesmo de locomoção. Mas ele disse que poderia parecer fraco, ou teria um aspecto de fraqueza por estar com um andador. Mas isso não tem nada a ver, é que hoje tudo é ofensa. Assim como eu não vejo de pessoas que eu apoio, vou dizer que seja da direita, também nós temos que pensar da mesma forma do outro lado, ou seja, da esquerda. Embora que nós critiquemos ações dele ou qualquer coisa, eu acho que isso aí é uma asneira, é uma bobagem, é uma questão pessoal. Realmente as pessoas são desse jeito. Como disse assim, uma historinha que tem um amigo nosso que disse que ia dar uma bengala para sua mãe, porque achou que ela estava em possibilidade de se locomover, e ela disse que a primeira coisa que ela faria era dar com essa bengala no lombo dele. Foi essa a expressão usada. Então, é coisa até hilária, mas não tem cabimento que se critique algo dessa forma. É alguma coisa muito pessoal e não tem nada de ofensivo. É uma questão da maneira de ser. Não tem nada a ver. Mas o presidente Lula disse que não vai escolher ministro, que ele está para escolher um ministro em substituição a Rosa Weber, que está fechando 75 anos e vai para a sua aposentadoria compulsória por idade. Então o presidente Lula, caberá a ele fazer essa escolha, e ele diz que não vai escolher o ministro por gênero, sexo e nem cor. Ele foi questionado se seria por uma mulher e mulher negra, como alguns dizem, que querem fazer qualquer coisa, tipo lacração. Então ele disse que ficará a critério dele, mas ele disse que isso não tem nada a ver. Um dos candidatos, já foi cogitado pela imprensa, é o ministro da Justiça e da Segurança, é o Flávio Dino, mas isso é só uma cogitação, mas será em outubro que deverá acontecer essa indicação. Também foi localizado o corpo de um homem na orla do Rio Guaíba, em Porto Alegre, no dia de hoje. Um homem de 28 anos, o nome não foi divulgado, mas um homem de 28 anos e oriundo de Tocantins. É só o que foi falado, mas foi encontrado hoje na orla do Guaíba, em Porto Alegre. A guerra do tráfico também, como nós já havíamos falado um pouco no nosso preâmbulo, ele já resultou 27 mortes. 27 mortes lá na zona norte de Porto Alegre, e a razão que a polícia deduz, a investigação, é a troca de facção de uma mulher, a Salviane Ivonine Silva Chaves. Diz que ela trocou de facção e começou a delatar algumas pessoas, e essas pessoas são executadas por essa outra facção dela. Segundo a investigação, deduziu isso, né? Nós estamos dando o que foi divulgado na imprensa. Também hoje, lá em São Paulo, é um fato trágico e triste. O corpo de um menino que era considerado desaparecido pelos pais desde ontem, e
o filho maior até não deixava que eles entrassem no quarto para qualquer coisa. Segundo os pais, eles foram trabalhar e deixaram o menino com esse irmão mais velho, um irmão de 19 anos, que também tem problemas, com certeza tem problemas psiquiátricos. Esse menino de 7 anos, que era irmão dele, o Caio, já disseram esse nome, era dado como desaparecido e foi encontrado debaixo da cama do irmão, morto, né, o seu corpo, o irmão de 19 anos. Foi no Jardim Ângela, lá em São Paulo. Mas o irmão já toma remédio controlado e inclusive já havia planejado massacre a uma escola da região. Quer dizer, já era uma pessoa conturbada. E ele é o principal suspeito da morte desse irmão, que também não tinha uma saúde tinha evidência de síndrome de Down ou alguma coisa desta forma. Situação e notícia muito trágica, né? Também nessa madrugada desse dia 27, na Cascatinha, lá no Rio de Janeiro, 20 homens num carro entraram nessa comunidade e, em confronto com a polícia, 6 suspeitos foram mortos. Reagiram, confrontaram com a polícia e foram mortos. Foi no dia de hoje, lá no Rio. A situação da segurança pública no Rio está caótica. Lá em São Paulo, após uma saidinha de prisão, que é um dos benefícios da nossa justiça e da nossa lei, 33.749 detentos tiveram aquela saidinha temporária, conforme a lei prevê, que conforme o comportamento desse detento, ele tem 4 durante o ano. Mas desses 33.749, até não foi muito, mas 1.397 detentos não voltaram. Mais um retrabalho para a polícia. Essas benécias da justiça causam esse transtorno imenso para a segurança pública. A governança do ex-ministro, presidente Bolsonaro, Tarcísio, ele lá em São Paulo, ele está construindo, o planejamento é construir 200 mil casas a famílias carentes. Mas o pessoal achou que seria um sonho. Mas ele fazendo um discurso, já prestando serviço do que já foi feito, ele já começaram a construção e quase concluída, 97 mil casas já estão em produção. Vejam só que feito. A comunidade de São Paulo está deslumbrado com a gestão e governança do ministro Tarcísio. Parabéns, paulistas, por terem um governador desse naipe. Lá em Manaus, vejam só o que é um Brasil continental. Em Manaus, a estiagem deixou um lago da região urbana totalmente seco. Isto é a nossa natureza no dia de hoje. Quando que no sudeste, temperatura de 43 graus e meio foi a máxima, graus centígrados, foi em São Romão, lá em Minas Gerais. Tem uma relação de muitas outras cidades, 24 cidades que tiveram temperatura máxima, bateu o recorde, mas o recorde foi dessa. São Romão, tem a notícia, outras vem baixando de 42 graus, 41 graus, mas essa aí, 43 graus e meio, 43 graus centígrados, bateu todos os recordes históricos. Também agora, um pouco do futebol, não de Inter e Fluminense ainda, comentando, né? O Corinthians dispensou, demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, até por causa dos resultados que não está no agrado da diretoria e muito menos dos torcedores. Ontem na Copa Sul-Americana, em sua casa, conseguiu empatar com o Fortaleza, basta dizer que saiu perdendo. Então a torcida e a diretoria estava bem descontente e dispensou o técnico Luxemburgo. Mas quem desembarcou também foi o Tite, aqui no Brasil. E segundo a imprensa diz, o Tite viria para ser
treinador do Flamengo, que segundo a imprensa já disse, ele ganharia mais do que estava ganhando anteriormente como técnico da seleção brasileira, da qual ele saiu, né? Mas agora eles dizem que o Corinthians dá sinais de que possa atravessar o negócio com o Flamengo, com o interesse de que Tite possa ir ao Corinthians. É o que a imprensa esportiva diz e eu estou transmitindo a vocês. Não sei se é real, mas são notícias. O chefe do Exército disse: concordo. Sabe com o quê? Com a decisão de excluir os militares da fiscalização das eleições junto ao TSE. Tá tudo combinado. Tá tudo, como se diz, tá tudo dominado. Já o chefe do Supremo Tribunal Militar diz que não há clima para anistiar militares dos atos golpistas. Ele já disse logo que atos golpistas. Tá tudo dominado. Já viu como é que é. Naquele confronto entre brigada e os marginais que estão lutando entre facções, ali na Zona Norte de Porto Alegre, o resultado de hoje já nós temos pela polícia 47 presos e 45 armas apreendidas. O pessoal está devagar, será que já está preocupado com o jogo do Inter? Não é possível que eles não estejam conosco aí. Eu só olhei aqui e disse, ninguém mais está interagindo conosco, não é possível. Mas eu vou lá, a nossa sinopse, quando são 20 horas e 48 minutos. Faltam tão somente 12 minutos para o término do nosso programa Pauta Livre. Eu espero que vocês digam mais alguma coisa, intercedam ainda conosco. Não vão me causar preocupação. Vamos ver aqui, ninguém mais intercedeu conosco. Fui olhar lá no outro estúdio e realmente não temos nada. Assim é o Pauta Livre. Vocês têm que estar conosco o tempo todo, tem que estar cutucando, dando aquele like, assim que é bom. E eu estou sempre preparado para responder a vocês, quase ao término do programa. Agora sim, então, a ministra Aniele Franco, ela é irmã da Marielle, como você sabe, ministra da Igualdade Racial. Ela tentou explicar o seu passeio de jatinho da FAB, lá durante o jogo, e assistiu o jogo, ela é flamenguista declarada, assistiu o jogo entre São Paulo e Flamengo. Ela tratou que ia contra o racismo no esporte e ela iria assinar um projeto lá com a CBF, mas precisava marcar no dia do jogo e ela foi torcer e ainda levou assessores. Não caiu muito bem, mas é que uma das suas assessoras, por críticas que fez na sua rede social, foi demitida, mas ela foi assinar um protocolo com a CBF. E contra o racismo no futebol, mas não houve racismo nenhum no futebol. Racismo houve na sua comitiva, que foi a sua assessora. Mais adiante nós vamos comentar sobre ela também, né? O presidente Lula também vai usar máscara até a cirurgia, lá na sexta-feira, porque ele está impedido de pegar tipo uma gripe, o que poderia impedir que ele fizesse a cirurgia. Aonde ele vai fazer? Não é pelo SUS, não. É no Sírio-Libanês, aquele hospital que atende estrelas, artistas, autoridades e que sai muito caro a sua internação. Uma equipe médica das melhores que nós teremos no país. Não é pelo SUS, mas ele vai fazer a cirurgia. Os ministros também, com isso, não podemos deixar de dizer que a sua cirurgia está causando uma insatisfação, pois quem vai assumir a sua agenda é a Janja, a primeira-dama. Basta dizer que amanhã ela virá aqui ao Estado liderando uma comitiva para saber as necessidades que o nosso Rio Grande do Sul tem diante dessas cheias aí, a catástrofe que está se assolando sobre o nosso Estado. A Justiça Eleitoral também decidiu, né, excluir as Forças Armadas
E das entidades, tem mais entidades que serão excluídas de fiscalizações das eleições. Mas como você já sabe, o ministro do Exército já disse que é uma boa iniciativa. O mutirão da Justiça, que liberou quase 22 mil presos no país. Aquilo de olhar o processo, ver o que está havendo, mas eu acredito que isso aí seja simplesmente para resolver o problema de falta de casas carcerárias no país todo. Então a solução eles acharam melhor os menos piores em serem soltos. E isso são 22 mil, não é pouca coisa. Também o Ministério da Igualdade Racial, agora sim, exonerou a assessora. Agora nós vamos com o nome dela, que agora é hora de dar nomes às pessoas, né? Ela postou ofensas a torcedores do São Paulo durante a final da Copa do Brasil. O que ela escreveu? Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. E por tudo paulista. Usou aquele que eles querem implantar, que com a gramática neutra, que não é a língua portuguesa, ainda botou desta forma. Ela é a Marcele Decourtré da Silva. O da Silva ela não usa. Ela, embora que ela tenha criticado os europeus, ela não quer usar o da Silva, que é português. Usa esse nome que é Marcele Decourtré, que é francês. E é isso aí, então tá. E ela foi demitida por causa dessas frases aí. Vou dar uma ida lá que tá chegando quase ao final do programa, assim quase que ao apagar das luzes. Alexandre Marques, expert na área do esporte, e nosso co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. Boa noite, Severo. Chegando no final, pois estava comentando o jogo da semifinal na Sul-Americana, entre LDU 3 e Defensor e Justiça 0. Muito obrigado, Antônio. Chegou, Alexandre Marques. Chegou a tempo de comentar conosco. O Jorge Antônio, que hoje está falhando conosco, é lá do Martinica, não intercedeu. Chegou na última hora, quase ao apagar das luzes. Será que ele não sabia do horário que hoje seria das 20 às 21? É aquele que nós recomendamos ao nosso contador Almeida Contabilidade, ou Alcides Almeida Correia. Boa noite, amigos, que tenhamos um ótimo programa com menos chuva e esperança a todos. Mas agora está quase ao término. O ótimo que tu desejava já aconteceu. Tivemos problemas anteriormente em outras edições do programa, mas agora sim ele foi ótimo realmente. Está chegando quase ao término. Vai terminar às 21 horas, encerrar o nosso programa, porque depois das 21h30 nós teremos aquele confronto lá no Rio de Janeiro, em que... E aí a hora que eu recomendo para vocês, que não é normal, aquele que não tem assinatura na Paramount, que é o circuito fechado, a TV aberta, a Rede Globo vai assistir, você vai assistir na Rede Globo em TV, canal aberto. Então, a única vez que eu recomendo a Rede Globo para vocês. Vamos ter que assistir, é inevitável. Eu estarei a posse, e é por isso que antecipamos o nosso programa. Muito obrigado por estar conosco, quase ao apagar das luzes, mas isso é bom, sempre temos prazo para terminar. Agora tem 20 horas e 56 minutos, nós temos tão somente mais 4 minutos de edição. Mas obrigado por estarem conosco, por um tempo sequer, que seja 1 minuto, para nós é uma eternidade, é como se estivéssemos sempre juntos. Muito obrigado por estar conosco, Alexandre Marques e o nosso amigo Alcides, aquele que nós recomendamos, Almeida Contabilidade. E é isso aí, quase ao término. Vou dar uma passadinha aqui no Estúdio 2 para um pouco da nossa sinopse e também quase que para encerrar o programa. Se vocês tiverem que interceder, intercedam ainda. Por exemplo, sobre aquele caso, esse aí da ida de jatinho da ministra,
o nosso amigo, aquele que defende de unhas e dentes o presidente Lula, ele diz assim, o Randolfo Rodrigues, ele disse que, explicando da ministra da racial, né? Ela usou o jatinho para trabalho e não para transportar drogas ilícitas. Acho que falando daquele caso daquele sargento da Força Aérea que foi julgado e condenado. Nada mais justo. Cometeu um erro, julgado e condenado. E ele diz assim, eu disse que no lar, ele mudou de opinião, que lá no governo Bolsonaro, ele disse que não deveria proibir a todas as autoridades de usar jatinhos da FAB. Mas agora está defendendo que ele agora é governo. E ser governo é ser vidraça. E ser vidraça está sujeito a pedrada. Então o Randolfo Rodrigues, ele pouco se manifesta. Mas nessa oportunidade, ele se manifestou. E de uma maneira que nada a ver. Qualquer pessoa que o conhece sabe que isso não tem cabimento. E a opinião dele interessa muito pouco as pessoas, né? Sabe quem vai cantar na posse do Roberto Barroso amanhã no Supremo Tribunal Federal em substituição a Rosa Weber, que lá no dia 2 é que vai se afastar do Supremo? Maria Bethânia. Em outras oportunidades já cantou Caetano Veloso, Gilberto Gil. O que diz isso? Aqueles que muito agradecem a Lei Rouanet. E agora a Maria Bethânia, ela vai cantar o hino nacional. Mas será que ela vai saber entoar o hino nacional? Ficaram tanto tempo sem cantar esse hino, que antes representava patriotismo ou bolsonarismo, usar verde e amarelo, erguer e hastear a bandeira nacional e cantar o hino nacional. Mas agora a Maria Bethânia parece que ela vai ensaiar bastante e ela vai cantar. Foi ela convidada, nem sei se foi voluntária, então na posse do ministro Barroso, lá na quinta-feira, porque a ministra Rosa Weber, compulsória, 75 anos, vai se despedir. Da guerra, também nós tivemos a notícia que a Ucrânia abateu 6 balões russos, segundo o governo russo mesmo é quem disse. Mas também o governo russo é quem declarou que foram abatidos só nesses últimos dias aí 2.810 soldados russos. Isso equivale a 6 batalhões. E isto aconteceu agora, tão somente nessa última semana, o que é muito lamentável. Mas com isso nós vamos terminando o nosso programa Pauta Livre, que tudo tem início, meio e fim. E nós não podemos também nos alongar muito. 22 horas, agora 21. Estou tão acostumado no outro horário que dizia 21. Não, estou vendo aqui e estou lendo o que eu não vejo. 21 horas. Uma aguinha para mostrar que aqui, ó, sem patrocínio e sem logo, a nossa aguinha. Uma tossida no final. E eu só tenho que desejar aos colorados, igual a mim, muita torcida e que tenhamos vantagens sobre o Fluminense, que, como eu disse, se trouxer uma vantagem de lá, o Inter estará bem situado. Caso contrário, o reverso acontecerá aqui lá na semana que vem. E aos gremistas, não sequem muito. Claro que vão torcer com certeza para o Fluminense, mas não precisa secar. O nosso boa noite, muito obrigado, e eu espero que lá na sexta-feira, no dia 29, quando nós tenhamos a nossa live, já trarei uma boa notícia, ou seja, anunciando que o Inter venceu ao Fluminense nesta quarta-feira. O nosso muito obrigado, nosso boa noite, fiquem com Deus e muita torcida por nós gaúchos.